Oi, bom dia. Eu sou a Gigi, a coordenadora desse grupo todo, sabe? O resto são o resto, né? O resto também é conhecido como Dudu Hipólito, Fernando Correia e também o Claudião, né? E hoje eles vão falar sobre a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, o que é mecânica e acústica. Vocês estão preparados pra isso? Porque eu acho que não, porque, sinceramente, né? Pelo amor de Deus. Agora, eu vou deixar o Fernando falando umas coisinhas aí com vocês. Mas depois eu volto, tá? Não me esquece, não. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, o nosso grupo trouxe pra, a gente do nosso grupo trouxe para vocês hoje um experimento da acústica. Fernando, me diz o que é acústica? Eu vou dizer para vocês, calma aí. A acústica é uma das grandes áreas da física, óbvio, mas ela é um dos ramos da própria arquitetura e da própria música. Fernando, me explica mais sobre isso. Como assim da arquitetura? A arquitetura se você tiver uma construção com uma acústica muito grande, ou seja, uma construção muito mal construída, por conta dessa demasiada acústica, você vai conseguir ouvir do outro lado o que é dito, da parede. Ou seja, com muita acústica, que é igual a uma construção muito mal construída, uma parede muito mal, enfim, formada e tal, construída, levantada, você consegue ouvir através da parede. O que é ruim, né? Porque quando você não quer que as pessoas ouçam, quando você quer ter a privacidade normal, né? Compensação pra quem é fofoqueiro, pra quem é vizinho fofoqueiro, tá? Ó, show. Mas enfim. A acústica, na parte da física, que a gente veio trazer hoje pra vocês, ela tem como pai físico e músico alemão Ernst Ladini, que através de investigações da vibração com placas e cálculos da velocidade, ele conseguiu determinar o som para diferentes gases, ou seja, ele foi determinando a vibração, né, a velocidade pelas ondas, né, sonoras, o som em contato com diferentes gases, entre oxigênio, esses principais ondas, né. E isso, ele percebeu que ele percebeu que no estudo dele isso leva em consideração a emissão, a recepção, a transmissão, a reprodução dos fenômenos acústicos. Ou seja, para você determinar uma onda acústica, para você determinar algo de forma acusticamente, você tem que determinar com a emissão, com a recepção, com a transmissão, a reprodução desses fenômenos. Entendem? Ou seja, por exemplo, uma música você tem que ver a emissão dela, até onde ela vai, né? Não até onde ela vai de alcance. De alcance de compartilhamento. Eu quero dizer alcance do som. Ou seja, se você está fazendo um show aqui, nesse ponto aqui, você quer que chegue aqui, você tem que ver a emissão, você tem que ver a velocidade, você tem que ver qual o volume que você vai aplicar do som, né? Para ele ser ou mais agudo ou mais grave. E além de e também tem que ver se a recepção vai ser boa. Como assim recepção? Se a saída vai conseguir ser pega pela reprodução, porque existe a recepção e a reprodução, que são completamente diferentes. Por exemplo, eu tô falando aqui, essa é a minha reprodução. Agora, você que está ouvindo aí, você está tendo a sua... Aprendem. A boca é o reprodutor, o ouvido é o receptor. E a transmissão é esse meio termo. É essa onda que vai até o ouvido. Vê se deu para entender. É meio confuso, mas devagar a gente já pega. Nisso, a gente trouxe hoje para vocês esses 8 objetos de vidro, cada um contendo um nível de água diferente, para demonstrar de forma bem básica, bem simples, que com muito pouco você consegue fazer experimentos físicos em casa. E onde você quiser também, enfim. A gente trouxe hoje para vocês 6 copos de vidro iguais e 2 outros objetos diferentes, uma taça e um outro copo menor. Por que isso? A gente fez uma escadinha demonstrando
as notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E um Dó pra a gente demonstrar uma outra escala. Nisso, a gente trouxe os seguintes sons. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o outro Dó. Percebem que esses dois Dós, um é de uma escala maior e esse aqui é de uma escala... E esse aqui, ó, é de uma escala menor, percebem? Por que isso, Fernando? Pra gente conseguir fazer isso de uma forma mais palpável. Ou seja, vamos tocar aqui um negocinho só pra vocês entenderem, tá? Isso foi uma amostra do nosso pequeno trabalho, ou melhor, dessa pequena parte do nosso trabalho, que são os experimentos de acústica. Muito obrigado, e esse foi o nosso trabalho, o nosso experimento de acústica. Mas você entendeu, né? Depois não vai dizer que não sabe, fica cheio de mimimi. Agora, quem vai falar é o nosso amigo Cláudio. Mas também, né, para os mais íntimos, é Claudião. Hoje eu vou explicar sobre a mecânica e sobre a segunda lei de Newton. Então vamos começar pela mecânica, sobre as propriedades, tá? Propriedades. Então a primeira propriedade é esforço mecânico, que é tipo assim, se eu pegar a régua e balançar, ela vai balançar ou não vai balançar. Isso que é esforço mecânico, tipo, usar a mão. Segunda coisa, resiliência. Então a resiliência é o seguinte... Então, resiliência... Como posso explicar? Tá, então a resiliência é o seguinte. Tem uma régua aqui e tem a borracha. Se eu fazer assim na régua, tipo... bater bem forte na régua, a régua vai voar. Quando ela bater no chão, ela vai quebrar ou não vai quebrar? É basicamente isso. A resiliência é tipo, se o objeto vai aguentar ou não. A pancada de alguma coisa vai acontecer com o objeto. E a última coisa que é tipo assim... compartilhar efeitos, basicamente. Tipo... Basicamente, se eu fazer assim na régua, a régua vai voar, a borracha vai junto, isso que é compartilhar efeito. Eu esqueci o nome específico aqui, mas isso que é compartilhar efeito. Se a mesma coisa acontece com um objeto, vai acontecer com outro, basicamente. E, bom, sobre o pai da mecânica foi o Galileu Galilei, e a mecânica surgiu... as origens da mecânica foi na Grécia Antiga, e só foi possível descobrir isso por causa dos escritos de Aristóteles e Arquimedes. A mecânica pesquisa sobre os macroscópios, que são grandes cópias, e microscópios, que são pequenas cópias, tá? Então, ela estuda também sobre, tipo assim, no caso, como posso explicar? Basicamente é o seguinte, se eu pegar essa régua aqui e fazer isso aqui, ó, isso aqui, viu? A borracha voou. É que eu fiz de leve, mas a borracha voou. É basicamente isso, tipo assim, a mudança de espaço de alguma coisa. Por causa do efeito de outra. Agora ela vai hablar. Vai hablar mesmo, vai. A mais linda do grupo, né? Tinha que ser. E é a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Isso significa que é um objetivo em repouso ou movimento retilíneo, uniforme, tendo a permanecer nesse estado se a força resultante sobre ele é nula. O princípio inércia pode ser observado em várias situações, como no movimento de um ônibus, como mostrar a simulação a seguir. As pessoas dentro do ônibus possuem as mesmas características do movimento do ônibus, estão em MRU. Quando o ônibus é freado bruscamente, as pessoas, por inércia, tendem a continuar o movimento.
Só que o ônibus parou. Por isso, as pessoas vão para frente. É experiência, mãe. Agora eu vou chamar o Cláudio para ele falar um pouco sobre a segunda lei de Newton, né? Porque a primeira vocês já entenderam. Assim eu espero. E, bom, vamos para a segunda lei de Newton aqui. A segunda lei de Newton consiste no seguinte: força igual a massa vezes velocidade. Isso aqui pode ser usado em contas, tá? Então, o seu professor pode passar alguma conta assim para você resolver. Aí você vai colocar A igual a triângulo T dividido por triângulo M. Eu não lembro direito, mas tipo, tem como ser usado na matemática, tá? A segunda lei de Newton. Então, é basicamente força igual a massa vezes velocidade. Tipo assim, a massa seria ou do cilindro da régua e a velocidade seria da borracha quando eu voar, né? Ah, e a força é quando eu bater aqui com força. Isso é força. Força vezes massa vezes velocidade. Ó, vou mostrar aqui, ó. Assim, ó. Tem que ser bem forte. 1, 2, 3 e... Aqui, a barra aqui, ó, bem no canto. Tipo, força igual a massa vezes velocidade. Sobre o exemplo. O exemplo é que, tipo assim, a força vai te dar a massa e a velocidade. Tipo, não tem muito segredo. Força equivale a massa, que a massa vezes velocidade do negócio. A segunda coisa que é propriedade. Propriedade é que, tipo assim, com a força que eu fiz no negócio, ele vai para outro lugar. Entendeu? Mas tem que ter massa. Tipo, alguma coisa vai dar massa pro objeto voar. Que no caso, a massa seria a borracha e o cilindro, eu diria. Mas é basicamente isso. Então, tchau, gente. Então foi isso, gente. Esse foi nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Então agora fiquem com o Fernando fazendo algumas experiências malucas, né? Porque é o Fernando. Vendo o cachorro aparecendo. Puta